Fala, minha gente, dos primeiros anos que vão fazer o SSA. Hoje a gente vai responder conforme combinado, tá? A gente vai responder a prova de 2021, último SSA, certinho? Inclusive a gente já fez algumas questões dessas, tá? Então vamos só revisar aqui, então. Revisar e fazer ela toda até o final. Então, let it go. Para quem não sabe, let it go é bora em francês. Se você é de fora do Kodai e não sabe francês, como meus alunos, tá? Let it go é bora. Vamos lá, gente. Então, ó, primeira fase, segundo dia, SSA, questão número 21. Eu vou anotando aqui, tá? Questão número 21. O espírito da conservação do patrimônio não se limita a uma atitude de piedade contemplativa e da memória. O patrimônio não é só contemplar e coisa só da memória. Não ficar, eu tenho saudade disso. Para além da ligação afetiva, para além disso, tem que ter isso também, traduz-se num compromisso real, numa mobilização das energias ao serviço da proteção. Tem que proteger o bem, porque é patrimônio. Uma ética de salvaguarda exigente. Muito bem. Considerando o texto, nosso comportamento em relação ao patrimônio deve ser de quê? Como é que a gente deve se comportar em relação ao patrimônio? Esse foi um assunto que a gente viu bem esse ano, tá? Segundo integrado a gente viu, os primeiros anos a gente viu, bota pausa e responde. Play, volta para cá. Então, gente, em relação do indivíduo, o nosso comportamento, né, em relação ao patrimônio deve ser o quê? De participação, ações efetivas e conscientes de preservação. Claro, a gente tem que participar, a gente tem que escolher, a gente tem que se integrar, porque um patrimônio faz parte da memória coletiva que tem que ser resguardado, que tem que ser protegido pelo Estado, né? Com a participação, com a escolha, com a ouvida consciente da população. Então, a letra C é a letra da questão número 21. A gente já fez a questão em sala de aula, inclusive, né? É uma questão fácil. Né? Se a gente, principalmente quando a gente pega outra, né? Fruição, admiração não crítica. A crítica, né? Quer dizer, não críticas. Não. Tem que admirar criticamente, que tem que pensar, tem que refletir. Esse exercício de reflexão crítica é importantíssimo para a noção do patrimônio. Né? Ó, a letra D. A gente tem que rejeitar o patrimônio. Porque são marco do passado, injusto e perverso. Não. Pelo contrário, né? A gente marca essa memória do passado a partir do presente para que a gente construa uma memória e seja preservada em nome de um bem comum, em nome de uma memória, de uma identidade. Beleza? Então, se a gente for ver as outras letras, a gente vê que só resta mesmo a letra C. E o SSA 1, ele começa assim, com questão fácil. Aí você vai ver mesmo que é uma... gradativamente ele vai aumentando o nível. Mas que, de modo geral, a prova do SSA 1 é fácil. O SSA 2 é mais chatinho, né? Mas o 1 é bem tranquilo. Vamos lá. Essa questão eu lembro que a gente fez na sala de aula também, 22. Então, sim, o 21 é letra C. Vou botar aqui, 21, letra C. 22. Tem uma imagem, uma pedra riscada ali, né? Uma gravada na pedra. Em uma de suas aulas de espetáculos, o escritor Ariano Suassuna apresentou cartaz de uma exposição comemorativa que dizia: Arte no Brasil. Uma história de 5 séculos. 5 séculos de arte no Brasil. Em sua opinião, a frase é preconceituosa porque só considera a arte brasileira o que foi feito depois da chegada dos portugueses. E quando a gente sabe que o Brasil, onde hoje é Brasil, era ocupado há milhares de anos por milhares de povos que produziam comida, né? Uma culinária refinada, uma cultura, produziam arte. A gente viu, né? Arte de Marajoara e outros tipos de arte, pré-históricas, inclusive, que produziram arte, gente. Então, a arte no Brasil não é 5 séculos, é milenarmente. E a crítica que a Ariano Suassuna está fazendo é exatamente isso, né? E para mostrar o equívoco da mensagem, que a arte no Brasil só tem 500 anos, ele exibiu uma foto da Pedra do Ingá, considerada por ele o primeiro documento de comunicação do Nordeste e uma das esculturas mais importantes do Brasil. Sob a perspectiva historiográfica,
ou seja, da historiografia do Brasil pré-cabralino, eu sou contra usar esse termo, né? O Brasil, dos povos indígenas, talvez seria mais adequado, mais justo. Que a gente fica definindo a história do Brasil antes de Cabral e depois de Cabral, né? É muita moral que dá, né, ao colonizador. Mas, se cair isso daí na prova, né, o Brasil pré-cabralino é um Brasil antes dos invasores portugueses chegarem aqui, tá? A imagem e o texto representam o que, gente? Letra B. Não, letra B não. Dá um pause aí e vem, responde, aí depois, play, volta. Faz isso mesmo, tá? Tenta responder. A letra da questão é a letra D. Porque a imagem representa o quê? Inscrições abstratas. Isso é uma arte abstrata, obviamente. Que atesta a cultura dos povos no Paleolítico do Brasil. Fechou, não tem nem o que discutir, é isso mesmo. E a Ariana Suassuna estava certo, né? O Brasil não tem só 5 séculos de arte. Né? Tem milhares de anos de arte. Desde o Paleolítico, né? As gravuras nas pedras, as artes rupestres, isso tudo eram artes que vinham desenvolvendo aqui desde o Paleolítico no Brasil. Então, letra D de dado. De questão dada, tá fácil, dada. Né? Então, perceba, né? Uma questão sobre patrimônio, poderia ser uma questão sobre evolução, criação, aí pré-história, agora eu já venho aqui já com processo de sedentarização, né? Vamos lá, veja que é gradativo, né, nos assuntos, uma das coisas que essa prova também é muito coerente com o edital, beleza? Mandioca mansa, macaxeira, aipim e vários outros nomes no Brasil. Existem muitas formas para designar a espécie Maniote esculenta, que produz uma raiz rica em amido e foi domesticada há cerca de 9.000 anos atrás. Estudos genéticos e arqueológicos indicam que isso ocorreu na região do Alto Rio Madeira, no atual estado de Rondônia. Olha só, os caras conseguiram mapear quando foi que os caras começaram a domesticar, ou seja, a plantar a mandioca lá no estado de Rondônia, né? Esse processo de sedentarização que leva a essa revolução agrícola, né? O homem começa a aprender a plantar, a domesticar as espécies, né, que vão servir para alimentação. Gente, e o processo de sedentarização ele é lento e ele é gradual, ele não se deu de uma maneira igual no globo terrestre entre os povos, tá? Então aí existem diferenças de, por exemplo, de milhares de anos entre um povo que conseguiu plantar sorgo e outro conseguiu plantar mandioca, por exemplo, em lugares bem diferentes do mundo e em épocas bem diferentes, né? Então esse processo de sedentarização é um processo longo e gradual, tá? E ele está falando aqui da pré-história, né? Foi domesticado há 9.000 anos aqui no Brasil, onde hoje é Rondônia. Com base no texto, uma característica da economia agrícola no Brasil dos povos indígenas, né? Mas ele botou aqui no Brasil pré-cabralino, foi o quê? Daquele pause lá e depois volta. Beleza? Voltou, deu no play e voltou. Então, essa questão também a gente respondeu na sala. E a letra D. Ligação aos movimentos humanos ao longo dos rios amazônicos. Gente, a gente falou disso, né? Esse processo de sedentarização, ele acontecia, na maior parte das vezes, próximo aos rios. Então, próximo aos rios, por quê? Porque tem uma água, velho. Para plantar, você tem que ter água perto, né? Então, isso se dava próximo aos rios, lá no Egito Antigo, a sociedade egípcia surgiu assim, as sociedades mesopotâmicas surgiram assim, e aqui no Brasil também, lá no Paleolítico, os caras começando, né, a plantar, e aí passando aí para essa nova etapa de ter um alimento ali que eles estão produzindo próximo aos rios. Então, se você pega esse conceito da sedentarização, esse conceito de que a agricultura, né, ela precisava, dentro desse período que a gente está chamando de pré-história, ela precisava
ter. Né? Gente, não tinha muita sofisticação, não, né? Então tinha que ter ali a agricultura perto dos rios. E aqui ele fala, né? O Alto Rio Madeira, né, no estado de Rondônia. Então, a ligação aos movimentos humanos ao longo dos rios amazônicos. Porque ele está falando dos rios amazônicos aqui, né? De um dos rios amazônicos, na verdade. Do Alto Rio Madeira. Então, letra D. De danou-se como estava fácil se eu entendi o conceito de sedentarização, domesticação de animais, domesticação de plantas para consumo. Se liga, meu véi. Então, ó, tinha muita vida aqui antes. Ó, tinha arte, tinha... cadê? Tinha arte, como a Arena Sassuna falou, muito antes de Cabral chegar. Tinha povos, no plural, produzindo alimentos que só existiam aqui, como a macaxeira, como a batata, como o inhame, como o milho, aqui na América, né? Beleza? Então, 23, letra D. Vamos lá para o 24. 24, falei igual um carioca, né? 24. Tem aqui, olha só, meu irmão, a gente falou, ó, quando a gente estava falando de civilização grega, a gente falou da Ilíada, que conta a Guerra de Troia. Aí eu falei que a Ilíada, contava a Guerra de Troia, né, do poeta Homero, tinha também outras obras, chamada Odisseia, conta as aventuras de Ulisses, navegador. Então, essa questão fala exatamente sobre isso, né? Aqui, ó. Deus da água, que eu esqueci o nome dele agora, né? Acho que é Netuno, não sei. E um navegador ali passando nas tormentas, nas turbulências do mar. Qual obra literária da Grécia Antiga é retratada na imagem? As aventuras de Ulisses, gente. Odisseia, o retorno de Ulisses. Eu fui direto agora, né? Do herói Ulisses. Aí você tinha que saber mesmo, né? Então, essa obra, na Odisseia, é o retorno, né, de Ulisses. As aventuras de Ulisses. A Ilíada, eu boto aqui, né? Vai falar Guerra de Troia, né? Mas ele não está falando da Guerra de Troia aqui. Ele está falando do retorno de Ulisses. Então, está falando da Odisseia, letra A. Uma questão muito mal formulada, eu acho. Podia explorar muito mais inteligente isso aqui, mas, enfim. Fica a dica aí a quem faz a prova da UPE. Né? Vai fazer uma prova mais inteligente, com mais informação, né? Botar a gente para pensar mais. Né? Uma imagem, enfim. Questão número 25. A 24 foi a letra A. A 25 é uma tendência. É uma tendência, eu acho, que veio para ficar no SSA. Que lá nos tópicos do SSA, do conteúdo, né, a ser trabalhado no primeiro ano, não está assim mais. Egito, Grécia, não, Egito, Mesopotâmia, Fenícios, Hebreus. Está assim, relações entre os povos da antiguidade, comércio, poder, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, esse é o tipo de questão que veio para ficar no SSA. Porque ele faz com que você pense nessa interação do mundo antigo. E vai cair uma questão sobre isso, né? Tenho certeza. Nessa interação, porque na minha época, quando eu era estudante de ensino médio, que estudava, a gente estudava os povos separados. Egito, Mesopotâmicos, Fenícios e tal. E às vezes pelo menos a impressão que eu tinha quando eu estudava isso no colégio, é que vivia cada povo no seu lugar separado. Hoje, inclusive, eu trouxe isso para nossas aulas, né? Esses povos, eles mantinham contato. Existiam tendências entre eles que circulavam, existiam informações entre eles. Né? Tem um historiador que defende até que existia moda que era comum aos egípcios, aos gregos, aos fenícios. Né? Tem um livro que fala que muito do Templo Salomão foi construído com madeira fenícia, né? O cedro. Ou seja, existia uma relação no mundo antigo. Uma relação não só de comércio, de troca comercial, mas também uma relação de influência entre esses povos. Porque, meus amigos, escutem, não existe uma cultura pura. Né? Toda e qualquer cultura ela é construída, ela sofre influência de outros povos. Né? É o caso aqui dessa questão, se liga, viu? Os imperadores romanos, dominadores do Egito, o Egito foi dominado, né, pelo grande Império Romano, entre o século I e IV a.C., foram os primeiros a difundir no mundo ocidental, elementos egípcios. Olha só. Eles se fascinaram pelas tradições da província africana, Egito.
entre elas o conceito de poder divino da monarquia faraônica e as promessas de vida eterna. E o Egito influenciou o Império Romano. Com base no texto, qual imagem representa a moda egípcia na Itália, na antiga Itália romana? Qual é? Letra A, o Panteão Romano, o Obelisco em Roma, a Vila de Adriano em Tivoli, a Ponta Negra em Trier ou o Coliseu Romano? Olha só. Essa questão você tem que pensar historicamente também. Bicho, dessas 5 opções aqui, qual que eu olho ela? Que eu olho para ela e posso pensar em arte egípcia, em arquitetura egípcia. Quando a gente pensa em arquitetura egípcia, qual a primeira coisa que a gente pensa? A gente lembra? Pirâmide, velho. O obelisco é o que mais se aproxima disso. Ó. Eu pensei historicamente, eu matei a questão. O obelisco, né? Essa coisa piramidal, ó. Pessoal, é muito diferente, professor, de uma pirâmide da egípcia. É bem diferente, né? Mas é um conceito, velho. Aquilo que representou, né? Então é inspirado na arte egípcia, na estrutura egípcia. Se você olhar para os outros, velho, nada lembra o Egito, por exemplo. Então, letra B, número 24, 25. 25, letra B. É a letra da questão. Sacou? Vai cair uma questão assim também, falando sobre esse mundo antigo que mantinha contatos. E contato não no sentido, né, de um domina o outro, né, mas dessa interação. Né? Número 26. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, disputava na sinagoga com judeus e prosélitos e na praça todos os dias com aqueles que se achavam presentes. E alguns filósofos, epicureus e estoicos, disputavam com ele. Fonte Bíblia. Atos dos Apóstolos. Olha aí, né? Está falando que Paulo disputava, né? Assim, acho que a atenção, né? Disputava na sinagoga com judeus e prosélitos. E na praça, no espaço da praça, com os filósofos. A Grécia Antiga, meu irmão, é Atenas, né? Esse texto é um testemunho da cena religiosa no antigo Império Romano, que começa na nossa era por demonstrar o quê? O que é que mostra isso aqui? Dentro do Império Romano. Porque a Grécia foi incorporada ao Império Romano, né? E aqui tem Paulo indo para a Grécia, para Atenas, né? E disputando um sinagoga com judeus e espaço público com quem? Com filósofos. Dá um pause, tenta responder. Deu um play e voltou. Então, a letra da questão é a letra número D, meu irmão. Promoção da diversidade religiosa e centros que disputavam fiéis. Né? O cristianismo não era soberano. Nunca foi, né? E aí a gente tem... E o texto é muito claro que ele fala, né? Disputava na sinagoga com judeus e prosélitos. E na praça, todos os dias, ele disputava com aqueles que estavam presentes. Né? Então, o texto é muito claro, né? E a letra que mais remete, né? Assim, a ideia central do texto era esse espaço que existia vários tipos de religião cristã, né, de Paulo, judaica, da sinagoga, dos judeus e outras formas de pensamento. E ficavam disputando. Né? Beleza? Obrigação, culto ao imperador. Não está dizendo isso no texto. Proibição à livre difusão das ideias religiosas. Não tem proibição aqui. O texto está falando outra coisa, que eles estavam disputando, né? Interdição do proselitismo, atividade de conversão. Não tem nada a ver. Letra E. Determinação do monoteísmo. Não está nada determinado aqui. O texto não tem que dizer nada disso. Né? Então, quando der um texto, gente, numa prova dessa, você lê o texto, pense historicamente e vá procurar a letra da questão. É assim. A dinâmica é essa. Beleza? Questão 26, número D. De dado. Vamos lá. No interior do Brasil, pode-se ainda ver hoje em dia a dramatização da luta entre mouros e cristãos num evento que costuma ocorrer por ocasião das festas juninas. Olha aí, na festa junina, mouro e cristão. Que mouro é o quê, gente? É o muçulmano do norte da África.
Tá? É como era chamado, Mouro. A dramatização da luta de Mouro e cristão. Trata-se de uma tradição comum nos dois lados do Atlântico, tanto aqui como lá, né? Na Península Ibérica, em Portugal. Cuja realização periódica tem por fim reforçar as identidades coletivas. No caso europeu, desempenha papel na reafirmação da identidade nacional e religiosa ao atualizar um fato marcante de sua história. Quanto ao Novo Mundo, sua persistência aqui no Brasil, sua persistência desempenha dois papéis complementares. Contribui para fortalecer laços culturais cristãos, funcionando como ritual de aproximação e integração. Ao mesmo tempo, contribui para acentuar a negação da presença islâmica em solo ibérico. No texto, faz referência aos mouros da cultura popular ibero-americana, lá da América Ibérica e aqui no Brasil, evidencia qual evento ocorrido no medievo europeu. Caramba, o texto foi lá e cá, misturou e juntou as paradas tudo, né? Ele está falando, gente, de que no interior do Brasil tem até hoje, ele está dizendo isso, ele está afirmando dramatização de luta entre mouros. Deixa eu desligar meu celular aqui. Entre mouros e cristãos. Até hoje tem. Por quê? Na Península Ibérica, Portugal colonizou o Brasil. A Península Ibérica ela teve, durante muito tempo, dominada pelos muçulmanos. Então, o que ele está mostrando esse movimento? Ó? Essa coisa que se desenvolveu no medievo europeu, lá na Península Ibérica, esse contato entre mouros e cristãos, e se traduz aqui no Brasil. Então, qual a letra depois disso? Dá um pause e responde. Deu play, voltou para cá. A letra da questão é a letra número A. Guerras de reconquista na Península Ibérica entre cristãos e muçulmanos. Né? Essa dramatização entre mouros, entre disputas entre mouros, né? Nas festas juninas. Viraram tradição, viraram cultura, né? Então, olha só, uma coisa que tinha lá na Península Ibérica, quando os portugueses começaram a guerra de reconquista, ou seja, expulsar os mouros, os muçulmanos da Península Ibérica. Então você tem aqui um processo de retomada da Península Ibérica pelos portugueses, e que chega aqui, e existe aqui em algumas tradições, né, tipo, dramatizando essas lutas entre mouros e cristãos, aqui no nosso São João, uma festa tão tradicional na nossa região, né? Então, a letra A é a letra da questão número 27, que aqui você tinha que pensar muito historicamente. Beleza? Aprenda a pensar historicamente, viu, velho? E pensar historicamente é você pensar em um contexto, você refletir, você fazer pontos de ligação, tá? E você enxergar para além do alcance. Lembra que eu disse assim, né? Aqui em história a gente começa a ver o mundo de forma diferente quando a gente estuda história, né? É o olho de Tandera, né? Thundercat, me dá a visão além do alcance. Sacou? Né? E além do alcance, essa reflexão, é o pensar historicamente. Tá? A gente sai de um lugar comum, a gente começa a fazer várias outras associações. Então, letra A, número 27, velho. A questão número 28, eu fiquei muito arretado com essa questão. Faltam outras questões só para a gente acabar aqui. Porque é uma questão que foi uma questão muito ruim, muito mal elaborada. E eu não gostei dessa questão. Mas aí eu... né? É só porque eu não gostei mesmo que eu estou dizendo isso. Mas vamos lá. Né? Eu acho que poderia ter sido feito uma questão muito mais inteligente. Né? Enfim, mas vamos lá. A figura da imagem ilustra a página de um manuscrito medieval do século XIV, atualmente na British Library, na livraria britânica, e possui semelhança com o personagem Mestre Yoda da série Star Wars. Olha aqui, ó. Esse bonequinho aqui, ele está dizendo que tem semelhança com Mestre Yoda, e tem, né? Mas foi produzido lá no período medieval. Qual particularidade das iluminuras medievais pode ser destacada na imagem? Se você olhar essa imagem, qual peculiaridade dos iluminuras,
as pessoas que faziam à mão, os copistas, né? Pode ser destacada na imagem. Respondeu? Volto para cá. Gente, essa letra é a letra A, o humor característico dos copistas no medievo europeu. Olha só. Que questão. Ah, quer dizer que o copista era o resenheiro, professor. Ele quer dizer isso, né? Assim, parece isso, né? Mas não sei não, viu? Foi muito criticada essa questão, gente. Assim, pelos professores, de modo geral, né? Mas olha que de a letra B. O realismo presente nos pergaminhos de origem oriental. Não era oriental. Está falando que é no medievo, isso é um fenômeno da Europa Ocidental, então não era oriental. Estou pensando historicamente, eu chego lá. Técnica de impressão a partir do uso da máquina. Não tinha máquina impressa na Europa medieval. Era a mão. Então não pode ser. Ausência da criatividade dos escribas. Criatividade é o quê, meu? O cara vê olha o que o cara fez. Então eles tinham criatividade. Né? Não tem ausência de criatividade. O motivo mágico ilustrado nas ilustraturas através do Mestre Oda. Não era Mestre Oda. Parecia com Mestre Oda, mas não é Mestre Oda. Até porque o Mestre Oda é um personagem de um filme do século XX. Então só resta a letra A. O humor característico dos copistas europeus, do medievo europeu. Letra A. Uma questão ridícula. Tomara que não caia mais uma tipo de questão dessa aqui. Tá? Mas veja, a estratégia que eu usei aqui, né? Fui por eliminação. Isso não pode ser de jeito nenhum, isso não pode, aí você chega naquela que melhor se caracteriza. Então, letra A. 28, letra A. 29. Por que Ocra, o gato, tem mais privilégio do que Cramã, o cachorro, do povo Ashanti, atual Gana? Certo dia, um menino disse a sua mãe: dê-me um pouco de ouro em pó para eu ir ao país da orla marítima comprar sal. A mãe respondeu: quanto quer? Um açuano, disse o menino. A mãe deu-lhe o que pedia, e ele partiu. No caminho encontrou um homem com um cachorro pintado e disse-lhe: mostre-me seu cachorro, acho que posso comprá-lo. O dono do cachorro respondeu: você não pode comprar. Quanto custa? Perguntou o menino. Um açuano de ouro em pó, replicou o dono do cachorro. Isto para mim não é nada, respondeu o menino. Né? Tome o seu açuano. E, pegando o cachorro, levou-o para casa. É uma transação, né, de um povo Ashanti, lá na África, do povo Gana. É um menino, né, que tinha o ouro em pó ali. E aí ele pergunta assim: qual a característica da economia medieval no continente africano retratado no conto Ashanti, do povo Ashanti? Povo africano que fica na costa oeste, na costa oeste da África. Gente, dá o pause aí. Dá o pause. Responde. Play. A questão a letra da questão é a letra D. Uso de determinado meio corrente, no caso o quê? O ouro, comum a vários povos, com uma moeda de transação. Né? Então, acaba aqui o ouro sendo essa moeda de transação de alguns povos. E aqui ele está falando, né, do ouro, uma assantu, né, um ouro em pó, de um ouro em pó. É uma espécie, ele está falando de uma coisa corrente, né, entre outros povos. Letra D. E aqui ele bota aqui a letra C. Produção majoritariamente voltada para o produto de subsistência. Ele está falando de troca comercial, velho. Né? Dou uma coisa lá e ele me dá um cachorro, por exemplo, né? Um achantu de ouro em pó e ele dá o cachorro. Tráfico humano. Ele não está falando de tráfico humano. Está falando de uma troca comercial. Veja, né? Letra A. Ausência de grandes transações comerciais. Gente, ele está falando exatamente de transação comercial. Né? Comércio monetário presente na ampla maioria das rotas do medievo. Na ampla maioria do... Não, tá errado. Na ampla maioria não. Ele está falando aqui, ó. Qual característica do continente está retratada aqui? Ele está falando de um povo aqui, de Gana, né, do povo Ashanti, da atual Gana, do Ashanti. Beleza? Então, o que melhor caracteriza aí é a letra B. Então, 29, letra B. B de beleza. Né? Tem que pensar historicamente. Temos que aprender a pensar historicamente. Vamos lá. Em seus anais pernambucanos, né,
O historiógrafo Pereira da Costa escreveu o seguinte: os ciganos andavam em bandos mais ou menos numerosos, e aqueles que não se entregavam à pilhagem e a certos negócios, como a compra e venda de cavalos, nos quais os indivíduos pouco experientes sempre saíam logrados, eram geralmente caudareiros ambulantes e, onde quer que chegasse, levantavam as suas tendas e saiu à procura de trabalho, que consistia especialmente no conserto de objetos de latão e cobre. As mulheres, porém, importunas, astutas e minimamente locazes, saíam a esmolar e liam a buela dicha pelas linhas das mãos. Está falando de cigano, né? Lendo as mãos. Predizendo a boa ou má sorte do indivíduo, mediante uma remuneração qualquer. Deixa a cigana ler a sua mão, são 5 reais. E Pereira da Costa está dizendo como é que vivia nesse grupo aqui de ciganos, com base no texto. Qual elemento social é diretamente ligado à população cigana em Pernambuco? Com base no texto. Tá, gente? Letra E. Dá o pause e vem. Responda. Não vem antes de responder. Responda. Dê pausa. Agora você vem. Tá? Gente, com base no texto, eles eram reconhecidos financistas e agiotas. Ele está dizendo isso? Não. Ó, indivíduos pouco experientes sempre saíram logrados, eram geralmente caldeiros e ambulantes, e onde quer que chegasse, levantavam suas tendas e tal. Era um povo, os povos ciganos viviam ali, ó, migrando. É uma característica dos ciganos, né? Vivia assim, como andarilhos e tal. Escondiam suas mulheres da vista alheia. Não. Ele está falando que as mulheres, né? Lia a mão. Como é que escondia? Compunham uma comunidade respeitada. Até hoje não é. Existe um preconceito muito grande ainda sobre os ciganos. Dedicavam-se a pequenos trabalhos artesanais. Ele não está falando isso no texto. O que é que ele está falando no texto? O que é que a gente pode entender do texto? Que ele está dizendo que eles estavam excluídos da estrutura social colonial. Né? Ele está falando, inclusive, né, da população cigana no Pernambuco colonial. É uma questão de interpretação de texto. Tá? Então, letra E de esperança, que vocês vão fazer uma boa prova, SSA 1. Beleza? 30, letra E. Minha gente, percebeu como a prova é bem dividida, né? Ó, uma questão sobre patrimônio podia ser teoria da criação, da evolução. Pode ser patrimônio, criação. Aí vem pré-história, Idade Antiga, começa com Grécia. Aí para você pensar a Idade Antiga, nessa coisa, né, dessa interligação entre os povos da Antiguidade. Império Romano, Idade Antiga também. Aí voltou para o Brasil aqui, né, e pegou essa relação Brasil, colonizador português, a invasão muçulmana na Península Ibérica, a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, e como isso se refletiu aqui numa tradição no Brasil. Idade Média, uma questão de Idade Média, né? E aqui, duas questões de Idade Média. Ele falou de Idade Média aqui africana, né? Que é uma questão muito boa, né? Idade Média africana. E se você pensar historicamente como a gente fez a questão, você consegue fazer sem problema nenhum. E esse outro aqui, que é uma questão de quase interpretação do texto. O bom aluno é aquele aluno que sabe contextualizar, aquele aluno que sabe pensar historicamente. E isso é o que a prova do SSA quer da gente. Beleza? Estou na torcida, tá? Vamos lá, vamos ver como foi que essa prova se organizou, se instrumentalizou, e vamos pensar, vamos botar o olho de Tandera para fora, gente. Eita, eu não sei isso aqui, eu não estudei isso na aula, né? Pensa historicamente, velho, contextualiza, reflete, vai lá, não esquece do texto que ele deu, beleza? E a gente vai fazer uma boa prova, se Deus quiser. Um forte abraço para vocês e até mais. Cheirinho.